Boa noite, senhoras e senhores parlamentares. Bom, eu me inscrevi a favor do texto que foi aprovado pelo Senado, porque, afinal de contas, apesar dele manter muito do cerne do que foi a reforma do ensino médio, que foi amplamente criticada pelos educadores, pelos estudantes brasileiros, justamente por inserir o tema dos itinerários formativos, que abre mão de uma formação geral básica fundamental para uma formação completa e complexa para os nossos jovens, e também porque abre mão de ensino como sociologia, filosofia, reduz essas áreas que são tão fundamentais para a formação crítica e reflexiva. A verdade é que o texto do Senado trazia uma série de correções de pontos que eram gravíssimos do texto que foi aprovado aqui na Câmara e no qual nós votamos contra. Acontece que o relatório apresentado novamente aqui na Câmara pelo relator retrocede em todos esses pontos que foram avanços fundamentais do Senado. Quero destacar alguns deles. Por exemplo, a relatora, a senadora Dorinha, havia colocado uma trava de 70% da carga horária total para a formação geral básica. O relator aqui na Câmara derrubou essa trava, ou seja, pode ter uma ampliação dos itinerários formativos sobre as horas ministradas e recebidas pelos estudantes brasileiros. Também caiu o tema que dizia que era em caso de excepcionalidade emergencial temporária o ensino à distância. Ora, para que se você utilize esse modelo de ensino à distância, precisa haver uma justificativa de casos excepcionais. Derrubando esse aspecto, você dá um salvo-conduto para que ministrar uma série de disciplinas fundamentais possa ser não pelo ensino presencial, mas no ensino à distância. A gente sabe quais são os jovens que vão ser prejudicados com isso. Certamente não serão o das escolas privadas e o das escolas de elite no nosso Brasil. E aqui eu quero destacar um ponto que eu considero um dos mais graves do texto que foi aprovado na Câmara e que retrocedeu nesse novo relatório do relator, que a Dorinha havia vedada a possibilidade do trabalho remunerado ser contado como tempo de cumprimento das exigências curriculares. Veja, se um jovem, se uma criança ou um adolescente precisa trabalhar para contribuir com a renda da sua família, algo que nós deveríamos atuar para combater que isso aconteça, porque lugar de criança é no banco das escolas, ao contrário, o relator está dizendo que isso pode ser contado como tempo de formação curricular. Gente, pelo amor de Deus, é dar um salvo-conduto e um elogio ao trabalho de adolescentes. Contar como formação curricular, educacional, isso é absolutamente inadmissível e está nesse texto e precisa ser derrubado, o que foi proposto pelo relator. Além disso, a vitória que significou voltar o ensino obrigatório do espanhol, que tinha sido colocado no Senado, também retrocede aqui na Câmara. É por isso que nós somos contrários ao parecer do relator Mendonça Filho.